Bom dia, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre a mentira a partir da psicanálise, ok? Eu iniciei alguns aprofundamentos em relação à psicanálise. Eu tinha estudado algumas disciplinas sobre psicanálise na filosofia e na teologia, então resolvi me aprofundar, né, nessa área da psicanálise. Então, quando for possível, eu vou fazer alguns vídeos sobre algumas temáticas referentes à psicanálise. O vídeo de hoje é sobre a mentira, né, a partir da perspectiva do Freud e do Lacan. Para a psicanálise, né, nessa perspectiva freudiana e lacaniana, a mentira é uma recusa, né? A mentira é uma tentativa de negar a realidade, né? Ou seja, uma realidade não exterior, né? Não aparente, mas de fato aquilo que se sente, aquilo que se vive, né? Pelas pessoas, né? No seu mais íntimo, né? No seu mais íntimo. Então, é uma tentativa de fato de proteção, né, de proteção. Então esse mecanismo de defesa, ele, ele é forjado, ele é construído pelos indivíduos para justamente tentar se livrar do sofrimento. Então quando você imagina que algo, se você contar, né, a verdade, o que de fato você está sentindo, vai causar sofrimento ao outro, então você acaba formulando uma mentira, né, que é ficção, mas muitas vezes a ficção se torna para o sujeito mais verdade do que o que de fato ele está sentindo. Então tem muita gente que constrói o seu mundo, né, justamente para se livrar do sofrimento, né, de que quando você posta ou coloca de fato aquilo que você está sentindo, isso pode causar reações negativas e essas reações são temidas, né? Haja vista que nós vivemos no mundo, né? Nós nos construímos enquanto relações sociais. Então, isso é bem comum. Por exemplo, nós vivemos no mundo contemporâneo hoje a questão do cancelamento, né? Então tem muita gente que vive uma vida fantasiosa, né? Posta determinadas imagens, né? Justamente para acrescentar, né, aquela perspectiva ou aquele desejo dos seus seguidores, mas que de fato, né, na realidade, ela pensa, ela vive, ela sente outra coisa, né, totalmente diferente. Então, quando isso vem à tona, aí os seguidores passam a cancelar ela, né, passam a não mais segui-la. Logicamente que isso tem implicações não apenas sociais e psíquicas na pessoa, né? Tem implicações econômicas. Então, de fato, o cancelamento hoje se torna muito mais forte do que o cancelamento antes das redes sociais, que também existia, né, nos anos ali 80, 70. Então, também as pessoas cancelavam umas às outras. Mas não tinham as redes sociais e também não tinha implicações econômicas, né, de forma direta. Então, essa ameaça, né, à estrutura psíquica, à estrutura social, ao convívio, às relações de amizade, né, que muitas vezes quando você expõe o que você sente, né, que é a verdade interior, faz com que você construa essa recusa, né, a recusa de se expor, né. Então se constrói então um mundo, imagens, né, discursos para corroborar com aquilo que os outros, né, que a sociedade, que o seu grupo deseja que você pontue, que você fale, que você concorde. Então, mentir para si mesmo é de fato esse mecanismo de tentar sobreviver, né? De viver uma realidade agressiva. Então, a gente também não pode ser,
né, não pode ser egoísta e nem tão duro, no sentido de compreender que muitas vezes essa pessoa está tentando sobreviver em um ambiente muito hostil a ela, não é? Muito hostil. Agora, uma coisa é a estratégia de sobrevivência em um ambiente hostil, né? Outra coisa é transformar isso também como exploração, dominação, hostilidade, né? Para aqueles, né? Ou para aqueles que conseguem, de fato, sair desse mundo fantasioso. Então, sempre a gente destaca de que quando isso acontece, né? Quando isso acontece, então, de fato, você deve repensar as suas posições. Então, uma coisa é você decidir, né, por meio de uma escolha, que você quer viver no seu mundo de fantasia. Outra coisa é você querer impor às outras pessoas isso. Então, a gente tem que ter o equilíbrio aí da situação. E aí o próprio Lacan ele vai dizer que, bem, uma verdade completa no sentido de que nós, no mundo, né, que vivemos, nós não falamos a verdade completa ou nós somos verdadeiros 100%. Nós, de fato, utilizamos estratégias para sobreviver, né? Para sobreviver no trabalho, para sobreviver na escola, ok? Haja vista que nós vivemos em um mundo plural, então nós temos também que respeitar os limites, respeitar as escolhas das outras pessoas, né? Então, quando uma pessoa mente para você, né, o seu questionamento para Lacan não é se ela mentiu ou falou a verdade, né? Esse não é o questionamento. O questionamento para Lacan nos sugere que a gente pergunte quais os motivos da mentira, né? Por que que ele chegou a construir uma fantasia ou um tipo de discurso em vez de falar de fato o que ele sente, né? Então, a mentira já pressupõe indícios de uma verdade outra, né? De uma verdade diferente daquela que se expõe. Então, é justamente isso, né? Perguntar não o que é, né? Se é mentira ou verdade, mas perguntar por quê, né? Por que essa atitude, né? O que se esconde por meio dessa atitude? O que quais os medos, né, que levaram com que as pessoas fizessem determinadas verdades ou contassem determinadas mentiras. E eu acho que essa pergunta nos torna muito mais humanos, que é no sentido de compreender os limites, né, da outra pessoa e saber que cada um tem a sua escolha de contar ou não determinadas verdades, né? Haja vista que nós vivemos em um mundo, né? E cada um tem suas relações e o seu mundo, né? Então, logicamente que quando essas mentiras, né, acabam infligindo, atacando ou prejudicando os outros, aí a postura é diferente, né? A postura tem que ser diferente. Então, por quê? Porque as pessoas não compreendem, né, que quando você mente, você pode construir um discurso bonito, mas o seu corpo fala, né? O seu corpo fala, as suas expressões falam. Então você pode falar que concorda com a colega ou discorda com ela, mas no momento da fala, né, ou no momento do ato, o seu corpo ele se move diferente. As suas expressões faciais, né, a sua tonalidade de voz. E muitas vezes nós não conseguimos compreender ou perceber isso no momento que estamos
realizando a ação da mentira, né? Estamos mentindo ou estamos fazendo outro tipo de ação. Então, o nosso corpo. Então, ler o corpo das pessoas, eu creio que você vai compreender melhor, né? Então, a corporeidade de cada um de nós, ele se expressa por vários poros, né? Então, eu creio que quanto mais você é íntimo, o próximo da pessoa, você consegue compreender coisas por meio das expressões, né? Agora, tem que ter muita cautela, né? No meu caso, ultimamente, né? Tenho toda uma formação, toda uma bagagem, e aí eu consigo compreender as pessoas sem elas falarem, só olhando a questão corporal mesmo e as expressões, né? Pelos os estudos que eu tenho em relação à espiritualidade e à mística. Mas hoje eu estou tendo muita cautela, né? Porque uma coisa é eu compreender e eu saber, né? E outra coisa é eu falar, expressar para a pessoa, porque a pessoa tem suas escolhas, né? Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso, porque isso pode também causar um certo transtorno ou um desconforto para outra pessoa, né? Então, e é sempre bom a outra pessoa falar, porque é um ato de libertação, né? É um ato de extravasamento da dor, do sofrimento, de esconder algo, né? Dessa recusa interior, né? Então, é esse extravasamento, essa exposição, né? Essa fala, quando você fala, você se cura, né? Então é muito isso que fala a espiritualidade cristã, por exemplo, né? Então, bem, o sacramento da confissão, a gente sabe que foi durante séculos utilizado por outros interesses, mas a sua construção, né, lá no fundinho do cristianismo primitivo, se dava justamente nesse sentido, né, de que quando você fala, né, com alguém, e aí a confissão logicamente não se dava necessariamente só com o sacerdote, né, mas com um irmão espiritual mais próximo, quando você fala, quando você expõe, né, é um processo de cura, né? É um processo de libertação, é um processo de transformação pessoal. Quando isso não acontece, né, então você não toma consciência daquilo que você realizou, daquilo que você fez. E ao não tomar consciência, você não se abre ao processo de mudança. Então eu acho que o Freud e o Lacan, ele nos ajuda muito a pensar isso, né? É pensar por que nós mentimos, quais os reais motivos dessa mentira, não a mentira em si, porque não vale a pena, mas por que eu estou realizando, por que eu estou mentindo, né? Quais os meus medos, os meus anseios, quais as minhas dificuldades de contar ou não contar, ok? Para justamente a gente conseguir se amadurecer e conseguir entrar nesse processo, né, de cura psíquica, né, de cura emocional, principalmente nesse mundo contemporâneo que vivemos. Então é isso, pessoal, um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.